Leo Edson, obrigado você aí pelo convite. É mais do que um grande parceiro, é um amigo aí que eu fiz no mercado nesses aí 30 anos, mais ou menos, aí que eu trilho esse caminho. Obrigado pela oportunidade aí de estar falando para a BIB também, tem um grupo, uma associação que eu acompanho já há bastante tempo. Muito carinho, muitos amigos também aí, né, dentro da associação. E falar de dados, né? Que é o que, na verdade, essa minha história, assim, com dados, assim, com tecnologia, com dados há mais tempo, mas linkado à tecnologia, e aí falando de tecnologia de dados, inteligência de dados, uma coisa que foi acontecendo no meio do caminho, né? Mas que sempre tive um pensamento muito racional, assim, né? Então, eu quando eu me vi como um profissional realmente data-driven, um profissional de dados, eu já fazia há muito tempo, mas não tinha esse nome, né? Tinha alguma outra, era intuitivo, né? Mas tudo para mim tinha que ter conta, tinha que bater, mas como é que vai ser? A gente começa empreendendo, né? Mas contas imobiliárias administradoras, no caso o que o Rio chama de administrador de locação, tem, mas e se a gente tiver 10% do mercado, quanto que dá isso em análise, quanto que dá isso em receita, enfim, então sempre foi muito nisso. Eu vou falar um pouco aqui dessa, dessa transição, né, para poder até fundamentar a base do anuário dos dados, da onde que vem e tal, volumetria, vocês entenderem um pouco disso. E eu vou compartilhar aqui com vocês, deixa eu ver como que compartilha aqui minha tela aqui com algo que eu trouxe para gente trocar aqui com vocês. Vocês me avisam aí quando estiver aparecendo. Oi? Beleza. Oi. Bom, então é isso. Eu fiz uma apresentação, uma ideia de ser curta mesmo, bem curta, talvez aí menos de 30 minutos, para a gente, né, trocar aí mais e entender um pouco do grupo. Com o anuário, na verdade, a gente já vem fazendo trabalho de dados há bastante tempo, né? O anuário teve um embrião aí já há alguns anos, de alguns estudos que a gente fez. Essa é a versão agora de 2025, ela está um pouco mais robusta e mesmo assim ele foi lançado há um mês e meio, 2 meses mais ou menos, e a gente já está na terceira versão dele, do 2025, né? Porque quanto mais a gente conversa sobre ele, fala sobre ele, a gente vê que está faltando mais esse dado aqui, né? Então, a gente criou uma versão Pocket, né? Ele estava com 42 páginas, daqui a pouco ele está com 50, né? Enfim, próximo disso. E aí a gente criou uma versão mais resumida para ser mais palatável, né? Para as pessoas poderem ali pegar os pontos principais. Então, falar e trabalhar com dados é uma coisa que vai sempre um puxando o outro, e é muito bacana. Mas eu costumo falar muito, até em palestras que eu já dei antes mesmo do anuário, né, mas sempre trazendo a questão de dados do mercado, que a minha história como empreendedor e de analisar o mercado e conhecer empreendedores assim que realizaram coisas realmente incríveis, né? O Edson deles, inclusive, né? Conheço a história dele, da Renascença, sei como é que foi. E o cara hoje, ele tem um patamar aí de gestão de locação que não é fácil. E, e uma coisa que sempre me marcou é não ter jeito, cara, você tem que ter feeling, né? Você tem que ter ali, não dá para ensinar alguém, né, a construir um negócio se essa pessoa não tiver dentro dele o feeling e a capacidade. Mas tem uma coisa que aí é matador quando você junta com feeling, que é você ser data-driven, é você fazer as coisas baseadas em dados. Que se o cara tem feeling, mas ele não busca, ele vai muito na intuição, ele vai acertar, talvez mais que errar, talvez vai errar um pouco mais, enfim.
ter um pouco de sorte envolvida. Mas quando junta as duas coisas, aí a coisa fica incrível. Então, para tudo que você vai crescer, eu via, né, a Elma falando, a gente não trabalha, o foco não é a locação, mas, né, a gente está fazendo algumas por conta do momento. Ah, acho que acho que a Alessandra falou alguma coisa também, a gente está começando com locação e tal, isso é muito comum. Assim, a gente sempre viu muito a locação no Rio como poucas empresas dedicadas com foco ao negócio de locação como negócio principal. A gente vê muitas operações no Rio onde a locação é um apêndice ali de uma operação de venda ou de uma operação de condomínio, e aí faz um pouco, ouço muito no mercado, né? A gente faz, a locação é bom que dá para ajuda a pagar as contas, né? E tudo bem que tenha essa função, aí quem entende do negócio de vocês é prioridade, quem sou eu para falar sobre isso, mas a gente vê operações de locação no Brasil afora, saindo do Rio, isso que me assustou positivamente, né, quando a gente começou a sair do Rio, ali em 2015, 2014, a fazer mais interação fora do mercado de locação do Rio de Janeiro, com o intuito óbvio, né? Ali a gente já tinha, com a ficha certa, um domínio, né? Uma boa participação, já era uma referência aqui no Rio, e a gente foi buscar outros mercados e a gente encontrou outro mundo de locação, né? O Edson aí também, que rodou aí, conhece o mercado de Florianópolis, por exemplo, entre outros, sabe disso. A gente encontra operações de locação em cidades que têm 10% da população brasileira. Você encontra 3, 4 operações de locação de 5, 6, 7, 8 mil imóveis que o cara construiu em 10, 15 anos. Que não é pouco tempo, mas também não é, né? É menos do que muita gente tem fazendo outra coisa, né? Aqui no Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro, você achar alguém que administra 2 mil imóveis, né, dá uma folha de papel pequena. Então, e isso tem muito a ver. Então, independente se a sua operação é pequena, se é o foco do seu negócio ou se não é, você vai precisar de dados para escalar, vai precisar de dados para nichar e vai precisar de olhar os dados para poder ter lucratividade, seja numa operação escalada, seja numa operação mais nichada. Porque se você for fazer locação sem entender aonde você quer chegar, que público você quer atender, sem analisar aí a performance daquilo, você pode ter até prejuízo, vai ser uma coisa que vai te dar uma dor de cabeça. Eu comecei aqui a fazer locação, aí cheguei a ter, sei lá, uma dezena, 2 dezenas de imóveis, mas começou a me dar dor de cabeça, eu tive que me livrar disso, e parte disso é porque você não planejou, aí não usou os dados para te ajudar. Então, o objetivo da gente falar de dados é isso, é usar a inteligência de dados para estratégia de crescimento, mas não só de crescimento, mas qualquer outro objetivo que você tenha a colocação. Então, falando um pouco aqui da história, de onde vem essa expertise, né, para falar de dados e tal. Então, começou com a ficha certa, que agora é FC Análise Digital. Então, a gente, ali em 2018 para 19, quando a gente já tinha 14 anos de operação no Rio de Janeiro, com uma operação de análise de crédito para locação e com uma corretora especializada em seguro, fiança e capitalização, que são as garantias locatícias, que era a ficha certa corretora. A gente, olhando os mercados de locação fora do Rio de Janeiro, falou: olha, a gente não escala a ficha certa para o Brasil. A gente não dá match de produto. O mercado do Rio de Janeiro tem uma particularidade que a ficha certa atende, mas não casa aí com o que está se fazendo em São Paulo, em Curitiba, em Ribeirão Preto, em Porto Alegre, em termos de análise de crédito. Não é isso. O que eles fazem não é assim, eles pegam direto de birô e aí a gente começou a buscar, você vê assim, não é aquela questão, pô, vamos abrir um escritório em São Paulo, ficha certa, e vamos vender o mesmo produto que fazemos aqui. Então ali já começa a história de dados, né? Deixa eu entender o que esses mercados consomem para ver se o produto que eu tenho, ele casa com a forma com que eles fazem. Como a gente encontrou um mercado que fazia completamente diferente, forma diferente, com cultura diferente, falou, não é esse o produto. Então vamos analisar o que seria, né? Enfim,
e aí que entrou aí a tecnologia para a história, porque a gente entendeu que a gente não escalaria um produto artesanal de análise de crédito, digo assim, artesanal é humana ali, né? Um analista, mesa de crédito, pegar, né, o arquivo lá com a identidade, com o CPF, checar o emprego, enfim. E a gente então ali começou a trazer a tecnologia e a inteligência de dados para criar uma plataforma digital de análise de dados que entregasse aquilo que para fora do Rio de Janeiro era algo consumível, né, por quem administrava imóvel. Então, em 2019, sai a primeira versão da FC Análise Digital, da plataforma digital da FC Análise Digital, unindo a expertise da ficha certa com tecnologia e inteligência de dados, e aí a gente então vira a chave para a tecnologia mesmo. E aí, em 2025, a gente completou 20 anos dessa história. Em 2019, quando a gente lança a plataforma, a gente lança fazendo testes do que seria esse algoritmo que captura dados só com CPF, né, em fontes de Big Data, e já faz uma análise instantânea para poder entregar um score de risco e uma indicação de risco para aquela locação, com alguns parceiros no Rio de Janeiro, mas em Florianópolis, lá na época Brunholi, né, o Edson conhece bem, hoje vendeu a carteira para Crédito Real, que hoje também é a nossa cliente, a Crédito Real, enfim. Bahia, Alagoas e Ceará, era uma carteira da APSA, né? A APSA é um grande parceiro nosso no Rio de Janeiro há muito tempo, e com carteira no Nordeste na época. Então, nós fizemos umas parcerias com eles para poder testar o nosso algoritmo, né, no que a gente tinha de praça, além do Rio de Janeiro, né, o que tinha de praça, o que a gente tinha de referência no Nordeste. Então, ali começou a ser validado, a ter assertividade em operação, e corta para 2026, a gente já está em 19 estados do Brasil, de 2.000 análises que a gente fazia mês lá em 2019, a gente hoje está fazendo 2026, aí a média no primeiro trimestre de mais de 23.000 análises, um crescimento de mais de 10% em volume. E é bacana porque esse crescimento em volume deu para a gente, então, base para poder criar ainda mais inteligência em cima desse montaréu, né, de dados de inquilinos que a gente recebe. Então, a base do anuário foi... Aí o anuário ele traz uma inteligência de dados, um aprofundamento na alocação residencial feita por pessoa física. Então, é onde a gente tem 95% da nossa base de informação, e aí é onde a gente tem densidade suficiente para poder ter dados suficientes para construir uma inteligência preditiva e por aí vai. Então, aqui um recorte, tirando, né, as locações de pessoas jurídicas e tal, enfim, foram 198 mil pessoas analisadas, quase 200 mil pessoas analisadas em 2025, que foi a base de extração, né, desse anuário. 109 mil propostas, aí aqui incluindo pessoas físicas e jurídicas, mas só para a gente ter uma ideia dos dados aí que embasaram esse anuário. Dessas 109 mil propostas, 70 mil, ou seja, 64% delas em propostas somente com inquilinos. Então é curioso que quando a gente sempre ouviu isso, né? Crescimento das garantias pagas, você pô, teu mercado vai acabar, né? A ficha certa vai fazer o quê? Porque com garantia paga não precisa fazer análise, né? Porque a seguradora que faz e tal. Então hoje o mercado já começa a entender que não é bem assim, né? As seguradoras, as garantidoras, elas fazem, obviamente, as análises, mas elas têm umas estratégias delas, que às vezes não são as mesmas das imobiliárias, das grandes operações. Elas têm os momentos que elas precisam colocar cliente para dentro, né? Porque precisa dar conta para investidor, de crescimento, a régua de risco abaixa, e aí mesmo garantindo, em algumas situações nem garantem tanto assim, mas a grande maioria é séria e garante, mas mesmo assim traz uma sinistralidade alta para as operações de locação. E então esse conceito Brasil afora, ele já está bem difundido do que as imobiliárias têm que ser o seu próprio crivo e a sua própria estratégia, independente da garantidora, e cada um tem a sua estratégia, e o que passa por uma e passa por outra, ok, mas se passar por uma e não passar pela imobiliária, a imobiliária não
obrigado, mas aqui eu não quero esse inquilino, porque eu tenho condições de conseguir um inquilino melhor para esse imóvel. Então, esse número mostra isso, né? Hoje, quase 2/3 do que a gente roda, que é rodado na FC, são locações, são análises só com inquilinos, ou seja, não tem o fiador, apenas 20%, que é uma locação com fiador, que mostra também como é que está, né, o nível de garantias pagas, né, no Brasil, né? Você vê que só 20% do que roda hoje tem fiador. E aí, então, trazendo alguns dados, né, desse recorte desses inquilinos e como que isso se conecta com uma operação de locação. Então, assim, para que eu preciso conhecer tanto assim, né, esse ser humaninho inquilino que busca imóvel? Né? Como é que isso se conecta aí com a minha estratégia de locação? Então, a gente traz alguns recortes, é básico, né? Então, 51% desse grupo analisados na UFC foi do gênero masculino, 44% do feminino. Você vê que aqui tem, hoje já tem um equilíbrio bem interessante entre homens e mulheres buscando, e aqui não é buscando, né? Aqui é se aplicando para a locação. Isso é um detalhe interessante do dado do anuário da UFC, porque existem dados há muito tempo já publicados pelo FIPZAP, que são dados interessantes, importantes de locação, né, que é feito lá por uma parceria entre a FIP e o Grupo ZAP, que traz aí um compilado anual e alguma coisa trimestral também, dos dados de buscadores de locação. Mas esses dados são dados de pessoas que buscam imóveis para locação lá no portal. Então, para você ter uma ideia, salvo engano, no dado do ano passado, 67% eram mulheres, né, que buscavam imóveis. Mas quando você vai para esse dado aqui, é o dado do inquilino que mandou o CPF para constar no contrato, né? Então, aqui é a aplicação para locação. Então, na busca, normalmente, um casal, né, a mulher tem uma prerrogativa maior de começar a procurar a residência, né? Claro que o marido, o esposo também tem mas assim, a mulher começa a procurar mais. Então você vê que a busca lá 67%, mas na hora que se converte em proposta, normalmente ali o esposo também entra. Mas de qualquer maneira, na efetivação da locação, a participação das mulheres hoje ela é quase a metade aí, junto com os homens. Isso, né, começou a trabalhar com locação há 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, sabe que já naquela época as mulheres eram minoria, né? Minoria, e em alguns casos eu lembro de regras lá atrás, eu estou falando de 30 anos atrás, tá, gente? De que tinha administradora que tinha preconceito de alugar para mulher divorciada com filho, que achava que, não, que a chance de inadimplência, baseado em puro preconceito, né? E depois a gente vai ver como que hoje a mentalidade tá evoluindo nisso e as mulheres têm ocupado o lugar aí. E quando a gente vai fazer um recorte, vai sair um próximo estudo daqui a mais ou menos um mês, em que a gente vai entregar num grupo de imobiliárias que a gente está analisando, também o perfil de inadimplentes, né? E aí já vou fazer um spoiler, né, de que a inadimplência no grupo de mulheres ela é menor do que a inadimplência no grupo de locatários do sexo masculino. Então prova que as mulheres elas são, ao contrário do que se pré-julgava lá atrás, elas são mais responsáveis, surpreendendo um total de 0 pessoas para mim, né? Mas talvez entre outro grupo surpreenda um pouco mais. Então é interessante quando você vai para os dados, né? Que os dados são matadores, é, e realmente dão um direcionamento correto da estratégia do nosso negócio. Então, fazendo um corte por faixa etária, a gente encontrou 30% dessas propostas, esses inquilinos eram menores de 29 anos. Aqui a gente tem uma participação muito grande de estudantes, né? A gente está fazendo esse recorte também. Então,
regiões onde Florianópolis, por exemplo, é uma cidade que tem muito isso. São Carlos, que a gente tem um cliente com uma grande operação em São Carlos, Ribeirão Preto, São Carlos é São Paulo, né? Ribeirão Preto, São Paulo. Ou seja, o mercado de locação para estudante movimenta muito o mercado de locação em várias, Joinville, em Santa Catarina, movimenta muito. Por que eu estou trazendo esse dado? Assim, tem muita operação grande de locação que surfa essa onda aqui para ter uma carteira gigante, né? Então, mercados que têm uma movimentação aí de universidades e que movimenta pega aí uma geração bem interessante. E por que que isso é importante trazer, né? Assim, depois da geração Z, a que domina 42% das propostas, é a geração que imediatamente depois, né, de 30 a 45 anos. Aqui já é um público um pouco mais maduro, né, ali pensando num casal tradicional, já casando, pensando em ter filho, já tendo o primeiro filho, já numa maturidade de profissional e de renda já diferente. Então é onde está assim a grande, a maior parte dos consumidores, né, de locação desse grupo, mas juntando a geração Z e a geração Y, são 72%, né, das propostas de locação, ou seja, pouco mais de dois terços, é o público aí considerando 18 anos como a base para poder assinar um contrato de locação, então de 18 a 45 anos, mas uma participação bem interessante da geração Z. E aí, dentro do estudo, a gente faz recortes aqui, tá? Mas essa geração Z, como é que ela paga o aluguel, né? Como é que ela ganha qual é a origem, né? Da receita. Aí aqui a gente encontra, assim, bastante estudantes, né? Aqui a gente já tem uma participação maior aqui aí já entra o CLT, empresários e profissionais liberais, enfim. Os baby boomers, né, que é chamada geração dos baby boomers, que tem mais de 60 anos, são 10% desse público. Então, é um público muito nichado, né? Eu já vi pessoas em operações de locação também muito focados no público de funcionário público, muito concentrado, né? Funcionários públicos aposentados, obviamente, estão muito nessa, nesse grupo aqui. A origem da renda forte desse tipo de renda estável, ela está aqui no Baby Boomers, mas é um nicho muito específico, né? Para você construir uma carteira. Se você quer escalar, você vai ter aqui uma dificuldade de escalar, porque é um público realmente reduzido em relação ao que roda a máquina da locação, assim, vamos dizer, nesse mercado. E a geração X aí com 18%. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta aqui, antes da gente parar e aqui para poder bater o papo, podem ir colocando aqui no chat que a gente vai. Eu vou tentando responder. Se tiver alguma aí, vocês me falam. Só vi aí alguém falar que as mulheres são extraordinárias mesmo, e aí eu concordo, em gênero, número e grau. Classe social, aqui tem um dado interessante da classe social, né? 22% dessa base, e aí aqui fazendo até um recorte, uma conversa que eu e o Edson já tivemos há pouco tempo, né, Edson, sobre a questão da base, da classe social. Quando a gente faz um anuário de inquilinos do Brasil, a gente tem que também ter e quando o FIPZAP também faz lá os dados dele e tal, a gente tem que ter alguns cuidados para poder chamar Brasil, né? A gente fala Brasil porque se eu tenho dentro dessa base aqui dados de 19 estados, embora menos na região norte, centro-oeste e nordeste, e mais na sul e sudeste, a gente está falando de, 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 de- de vários mercados do Brasil, né? Mas é obviamente que aqui a gente está fazendo um recorte daquele imóvel mais comumente acima de R$ 1.500, a grande maioria, né? O ticket médio de aluguel do anuário, agora eu estou sem esse número exato na cabeça, mas em torno de R$ 1.800 de ticket médio. Então, só aí você já vê que pelo ticket médio tu já não pega a classe C,
que o cara tem que ganhar, em média, mais de R$ 5.000 para poder alugar esse imóvel. Então, no nosso corte de classe C aqui, que a gente usou um corte do IBGE, e que o FIPZAP também usa, né, que é de renda de 1.500 a 4.600 e pouco, você quase já alija aí, né, boa parte desse público nesse grupo. Mas qual é o grande perfil de mercado e de imobiliárias administradoras que usam a FC? São as capitais, né? E as grandes cidades de interior. Então, capitais praticamente todas, né? Mais especialmente do Sul e Sudeste, São Paulo, Rio, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, a gente é muito forte, então mais Sul e Sudeste. É, E para além das capitais, cidades como Joinville, é, São Carlos, Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, Itapetininga, assim, São Paulo, muita coisa da grande do interior de São Paulo ali, que tem mercados ali gigantes, mas também de todos esses estados, as capitais com maior renda e população um pouco maior, né? Cidades um pouco maiores. Então, a gente não está falando daquela cidadezinha lá de Minas, ou que as pessoas alugam na placa, no vizinho, não usa nem tem imobiliária para locação, né? Então, a gente esse recorte não pega. Quando a gente pega os dados do FIPZAP, a gente foi fazer uma relação também com os dados do FIPZAP, não, perdão, do ZAP, que o Zap também, né? E aí a gente está falando do Zap, o LX, enfim, os portais, Viva Real, lá, o grupo os portais que dominam aí a publicação de imóveis. Você acha números parecidos com isso aqui, né? Assim, o que a gente, na nossa base, então, 71% das propostas são classe A e B, então a gente está falando de um mercado muito específico. A classe C, a gente só pega 17% de propostas. Lembrando que a população do Brasil, 17% é classe A e B, então a gente está com 71% de propostas e cerca de 60% é classe C e a gente está pegando 17% de propostas. Então, isso aí, se a gente pegar, acho que a Blue Chip, né, a Renascença, enfim, quase todos que estão aqui nesse encontro, muito provavelmente vocês trabalham com classe A e B e alguma coisa de classe C, porque vocês estão, a Bíblia ali é forte ali, né, na Barra, né, região que agora não é mais Centro-Oeste, né, como é que é? Região oceânica, né, do Rio, não é oceânica, não? Como é que é o nome lá que o prefeito deu agora, Alex? Cara, Você esqueceu, você esqueceu, né? também acabei de esquecer, não, mas região sudoeste. Região Sudoeste. Sudoeste, Sudoeste, Sudoeste. Sudoeste, exato. Região Sudoeste ali, então a gente sabe que o ticket médio ali de locação não é muito inferior a R$ 2.000, né? Então você já não vai pegar o que a gente está chamando aqui de classe C. Então a gente está falando de um recorte bem específico. Quando a gente vai para a base do Zap, vocês podem fazer esse exercício aí, vai lá no Zap ou Viva Real e filtra locação residencial, bota geral, você não bota nem do estado ou bota Brasil, mas bota locação residencial, aluguel acima de R$ 1.500. No último estudo que a gente fez, veio alguma coisa em torno de 11%, né? Vem um número tal de imóveis. Depois você bota geral e divide, você vai achar o percentual. Então, a gente achou 11%. Então, tinha 11% de imóveis acima de R$ 1.500. Então, ou seja, o imóvel para a classe C dentro de um portal como o Zap é 11%. 89% é classe A e B, né? Então, até a abrangência dos portais está muito nesse mercado, onde a FC também está mais ou menos presente, né? Então, isso é um dado interessante que trouxe para a gente, que tem uma classe C aí que é imensa, e que está morando de alguma maneira, mas que não está aparecendo no radar do que a gente chama de aí, mercado de locação formal, né? Porque se a gente não vê, a gente acha que o que não está aparecendo é informal, mas é o que a gente, o jogo que a gente está jogando, a classe C não está aparecendo. Provavelmente está alugando ou em pequenos
escritórios de gestão ou direto com o proprietário, é, e muitas vezes até sem análise, né? Só ali na base se não pagar eu tiro, né? E tem lugares que ainda funciona assim, ainda no Rio de Janeiro, né? Ainda no Rio de Janeiro, né? Se não pagar, se você for muito para o subúrbio ou algumas regiões aí do Rio de Janeiro, eu não vou falar nome de bairros aqui para não ser, né, indelicado com ninguém, mas não tem muito esse negócio de fazer análise de ficha, análise de cadastro, né? Vai lá, assina um contrato só para dizer que data que vence, qual o valor, e se não pagar, eu tiro, né? O proprietário vai lá e bate, ó, tem 2 meses que você não pagou, ou paga agora, ou amanhã eu venho aqui com um caminhãozinho. Mas é isso, então, esse retrato tais aí que a gente tem hoje um mercado formal que está monetizando, né, focado na classe A e B, e a classe C aparece pouco nesse cenário. A D e E, então, nem joga esse jogo, né? E aqui um percentual aqui de pessoas que, por falta de valor de renda, a gente não conseguiu classificar em nenhuma dessas classes. O recorte de origem de renda é um dado interessante também que a gente traz, é um dado básico, mas bem interessante. Apenas 13% funcionários públicos, grupo de funcionários públicos aqui, a gente chamou de funcionários públicos, mas são também os aposentados e pensionistas, então só para a gente separar o que é renda estável, né, uma renda que tem uma certa estabilidade, é apenas 13% das pessoas que candidataram à locação, então aquela história de ficar esperando um inquilino que tenha, né, uma renda estável para poder alugar o imóvel, você está esperando, você está nichando só em 13% de quem vai aparecer, então vai ser muito mais difícil de você avançar se você estiver focando só nesse tipo de aprovação. O CLT hoje é 1/3, né? Então, eu lembro quando a gente começou a fazer análise do mercado, o grande desafio foi aquela virada de chave de aceitar extrato bancário, né? E até imposto de renda para você poder avaliar ali a aprovação. Eu lembro que muitas administradoras só aprovavam se tivesse contra-cheque. Se não tiver contra-cheque, não for CLT, não tinha declaração, não tinha o que fazer. E aí depois, né, essa, isso teve que ser quebrado, obviamente, por conta disso aqui. Ó. Empresários autônomos, profissionais liberais, são 40%, que somados à origem não informada, que é 14%, e aqui a origem não informada é um cara que não se declara, ele não coloca nem que ele é autônomo, que ele é profissional, mas ele apresenta extrato bancário, ele nem fala como é que ele ganha dinheiro, né? Então, a gente tem aqui 54% de grupo de rendas, vamos dizer, instáveis e de comprovação subjetiva. Então, esse é o mercado de locação formal, é esse que está se apresentando, é esse perfil de inquilino que está se apresentando para alugar, onde você tem aqui um trabalho um pouco maior de verificação de risco, porque as informações financeiras são bem subjetivas. Então, a operação de vocês tem que estar preparada para lidar com esse tipo de conversão, né? E como vocês identificam ali os negócios que podem avançar com esses perfis. A gente fez um recorte também a gente chamou de match e mismatch, né? Como é que estava a indicação de risco para aprovação e para não aprovação. Então, lembrando que a gente usou como régua, né, as nossas escalas de risco que a FC entrega nos nossos laudos. Então, a gente trabalha com risco muito baixo, baixo e médio, e em linha geral, do médio, baixo e muito baixo são os recomendáveis para locação. Baixo e muito baixo é um risco que você pode aprovar mais tranquilo, então você vai ter aí uma probabilidade de inadimplência menor nesse grupo. O risco médio é aquele que é ainda o aceitável, aonde você só tem que ficar um pouco mais atento com o tipo da garantia ali, né, com a comprovação de renda. E o risco acima da média e muito alto são os riscos normalmente os não recomendáveis para locação, né? Até eu falo assim, exceto o acima da média, pode, aquele imóvel que você está lá há meses, todo destruído, não aparece ninguém, a localização ruim, uma área barra pesada, se vier um acima da média e o proprietário concordar e tiver uma garantia, é o que tem para hoje, né?
mas em vias de regra, só nessas condições, senão você não deveria é, esperar um inquilino com perfil melhor. Então, considerando essa régua, a gente tem na classe A 75% das propostas de classe A recomendáveis para aprovação, que a gente chama de 75% de match, 25% de mismatch, ou seja, 25% de risco acima da média ou muito alto. Na classe B, isso cai um pouquinho para dois terços, um terço, né? Então 65% aí de riscos acima, médio, muito baixo, baixo, já 35% de risco acima da média, médio. E quando você vai para a classe C, que está jogando esse jogo desse recorte de mercado que trabalha com um ticket médio maior do que a renda média do classe C, então aqueles que ainda, né, aparecem ali, são obviamente prejudicados por essa falta de match entre a renda dele e o aluguel que essas imobiliárias estão oferecendo. Então, mesmo aqueles que tentam, a gente tem aí um nível de recomendação bem menor, né, num terço, mais ou menos, um pouco mais de um terço, quanto a dois terços de recomendação de não aprovação, impactado, então, ali pela questão de não estarem, a grande maioria não está jogando o mesmo jogo de mercado, de oferta, né, de imóveis que as imobiliárias estão ofertando. E aqui a classe D é um percentual pequeno que aparece nesse nosso radar, e aí, quando aparece também, aí que o match é quase inexistente, é muito pequeno, só 5%, porque, mais uma vez, classe D e E, em tese ganha abaixo de R$ 1.500, então não consegue jogar esse jogo dos imóveis da média que essas imobiliárias oferecem. E por que que isso é importante para a estratégia de locação, né? Então, a gente faz sempre, né, mas esse ano repetiu, uma pesquisa com os nossos principais clientes, segmentados também por tamanho de carteira, né? Então, a gente tem clientes de carteira que administram 11 mil imóveis, e tem quem administra 100, 50, 30, e no meio do caminho, um monte com 2 mil, um monte com 1.000. Então, se segmentou e a gente perguntou, sempre pergunta no final de 25, começo de 26, quais são os seus objetivos e estratégias para 26 dentro do seu negócio? O que você quer dentro do seu negócio? Para que você está se preparando, né? Qual é o grande objetivo para o ano? E, independente do tamanho da carteira, a resposta são basicamente oscila nessas três, né? Aumentar a carteira? Não, quero aumentar a minha carteira, né, esse ano. Ou então, quero aumentar o meu ticket médio, né? Estou trabalhando, estou com ticket médio baixo, não estou tendo muita lucratividade, e, consequentemente, aumentar a lucratividade ou aumentar a lucratividade da minha operação. Não tenho operação, tenho volume de imóveis, mas eu faço, minha operação está inchada, tenho uma carteira até boa, mas no final do mês não está sobrando o mês no final do dinheiro, né? Não está dando para, não está dando lucratividade. E aí tudo bem. Aí como é que você vai fazer? Como é que você pretende aumentar a sua carteira? Não, a gente vai aumentar a captação, né? Mas você vai captar, tá, qual é a sua estratégia? Eu comprei um software que vai me ajudar a indicar proprietário, eu botei pessoas na rua catando telefone em placa, mas que tipo de imóvel você está buscando e que tipo de imóvel você tem demanda para buscar, para oferecer? Aí já começa a não ter resposta, né? Então, a conexão com, 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 com o estudo de dados, com entender o perfil de inquilinos, é essa conexão de que aonde você vai buscar os imóveis, você precisa saber que imóvel você está buscando, para quem você está buscando, se isso se encaixa com a tua vocação, né? E aonde que você vai focar, né? E qual estratégia. Então, quando a gente fala, e aí nessas interações com esses clientes, né, eu costumo dizer o seguinte: antes de você começar a olhar o anuário da FC, você faz um exercício que vai ser bacana, depois você compara, né? Você dá um passo atrás, porque para você o principal dado do mercado é o seu.
Então, se você não conhece o que você tem dentro de casa, né, qual é a tua vocação, você não sabe que jogo você está jogando. Então, você vai olhar a casa do vizinho, a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, né? Então, só que você vai querer jogar um jogo que talvez não seja o jogo que você está jogando. Então, primeiro, orientação que a gente dá é olhar para dentro, né? Conhecer o seu DNA, qual é a vocação da tua operação, qual o jogo você está jogando. Então, avaliar na sua base. Então, se você já tem uma base de imóveis, cara, pode ser 10 imóveis, pode ser 100 imóveis, isso, 1.000 imóveis, né? Mas se você não sabe responder esses, é, ao- os dados básicos da tua operação, que é qual é o percentual de imóveis que você tem por tipo, né? Você tem quantos apartamentos e quantas casas, né, por exemplo, né? Por tipo, por quantidade de quartos, por valor da locação, né? Não só o seu ticket médio, mas qual o percentual de imóveis você tem até R$ 2.500, que é o que são mais procurados pelo miolo ali, consumidor de locação. Não sei se na sua região, aí vai depender onde você está, mas você tem essa informação. Localização e conservação, né? Quais são os imóveis que estão mais bem localizados, você vai criar quais são as tags que você vai ter para isso. E em termos de conservação, né? Quais são os imóveis que são mais modernos, que são menos modernos? Por quê? Porque o tipo de conservação, localização, tamanho, ele está relacionado com o consumidor, né? Que está procurando, né? Então, os baby boomers estão procurando um perfil de imóveis que é diferente dos estudantes lá da geração abaixo de 29 anos. Olhar para a tua base de inquilinos e também ter esse retrato da sua base de inquilinos, né? Você tem mais inquilinos de qual tipo de geração, de qual perfil de renda, de qual classe social. Então, você conhece o perfil da tua carteira de locação, o perfil socioeconômico, demográfico da sua carteira. E por fim também, não menos importante, também o seu perfil de proprietários, né? Que é onde é o seu cliente que vai te trazer a mercadoria para você conseguir fazer o negócio girar. Antes de você ir para uma estratégia de captação, se você não sabe o imóvel que você está procurando, ou que você tem vocação, ou que você tem no mercado, ou aquilo que você é mais forte, se você não sabe o perfil de cliente que você atrai, você não tem nenhuma informação disso, você não sabe nem onde você vai anunciar para encontrar esse cara, né? Então, por exemplo, se a gente olha no Zap e percebe que no Zap apenas 11% dos imóveis são acima de 1.500 R$ 1.500, né? E você tem imóveis de R$ 800, se você colocar lá no Zap, muito provavelmente o cara da classe C que vai lá e nunca encontra, ele não vai lá, não é lá que ele procura o imóvel para ele, porque lá não tem, né? Você não vai conseguir com seus imóveis fazer esse percentual do Zap aumentar. Ou então você pode fazer um teste. Não, Marcos, mas de repente, como lá tem pouco, se eu botar o meu lá, o meu sai rápido. Tá, pode ser, mas tenha uma estratégia e entenda, né, para que você está colocando lá e se lá é o melhor resultado para você. Na captação também, que tipo de proprietário que eu vou captar? Onde é que esse cara está, né? É, Quem está na Barra da Tijuca, por exemplo, não adianta você captar, ter uma estratégia. Não, pelo que eu desenhei aqui, eu preciso de imóveis de 2 quartos, aluguel de R$ 2.500 e condomínio de no máximo 1.000, porque senão não atende ao perfil de inquilino que me procura. Tá lindo, mas precisa saber se na Barra da Tijuca existe imóveis com esse potencial para você captar. Porque senão não adianta, você vai procurar uma coisa que não existe, né? Ou então você vai captar o que tem, mas é o que você não tem demanda, né? E você não vai conseguir sair do lugar. Então, depois de olhar a tua base, aí sim, como eu falei, você olha para o lado para entender a tua região, né? Então, qual é a tua vocação de inquilinos? Qual é o perfil de inquilinos que você atrai, o que você tem de carteira atrai? Como que você fecha, né? Qual é a proporção que você converte de inquilinos por perfil? Qual o perfil de inquilino que você converte mais? E aí você vai olhar na tua região, na captação, o que você tem que converge com aquilo. E se tem, né? Porque senão tu vai ter que mudar tua estratégia, o teu nicho. Não adianta você procurar o que não tem, vai vender por quem não compra, né? Então, muita gente fica patinando ali na captação e, às vezes, até em escalar a locação, porque não faz esse encontro de dados. Se a gente, mais uma vez, se a gente fosse levar a ficha certa para Curitiba, para Florianópolis, para Porto Alegre, para Ribeirão Preto, para São Carlos, para Pelotas, para Joinville, como ela era vendida no Rio de Janeiro, a gente não tinha vendido uma análise.
né? Então, eu preciso entender, né, se eu tenho produto, se eu estou disposto e quais são os desafios. Não é fácil, é difícil, né? Fazer as coisas com direcionamento dá mais trabalho, mas não fazer é o retrato do fracasso. E aí a gente traz assim alguns insights gerais que a gente teve conversando com o mercado sobre os números mais brutos aí do anuário. Então, falando sobre aumento de ticket versus volume, né? Então, é, como quem tem as estratégias de aumento de ticket, né? Então, quando você pega a classe A, tem um recorte da classe A no anuário que mostra que, salvo engano, 2/3 da classe A tinham comprometimento de renda abaixo de 20% do valor da locação. Então, significa que essa classe social, ela ganha, mais da metade dela ganha mais de 5 vezes o valor da locação que ele estava pretendendo, né? Bom, se esse cara ganha mais de 5 vezes o valor da locação pretendendo, tem a oportunidade ali de você oferecer upgrade para ele. Então, se o cara comprovou ali bonitinho, uma renda, tem um risco baixo, uma locação de R$ 2.500, mais o cara ganha 12. Se tiver um imóvel de R$ 3.500, por que não oferecer para ele um imóvel? Ó, tem esse aqui também, que está dentro do seu perfil, olha, a sala é mais ampla, né? Então você ter um direcionamento para upgrade, mas dentro de uma informação, de um dado, e que você sabe que aquele cara tem um risco baixo e que ele tem um potencial, uma gordura de renda para você oferecer um upgrade para ele. Se não agora, daqui a um ano, né? Pode ser que esse cara tá, não, vou mudando para Florianópolis agora, vou alugar um apartamento pequeno, estou vindo do Rio, né? Mais ou menos aí a história do Edson. Então vou ficar aqui num apartamento menor. O Edson não, que o Edson chegou comprando a ilha toda lá, né? Mas simples mortais como a gente que aluga primeiro. Então vou alugar um apartamento pequeno. Então você já recebeu isso lá na ponta. Pô, o cara alugou comigo primeiro um apartamento pequeno para poder se adaptar, o filho foi estudar, a família acabou indo junto e tal, mas esse cara tem potencial para alugar um imóvel maior. Então, bota isso lá no seu CRM, bota isso lá no seu. E acompanha esse cara para saber que o momento que ele estiver procurando você ser o cara que vai vender para ele uma locação de valor maior. Muito se fala também na monetização, né, da locação com os acessórios. Então, você pode vender seguro de automóvel. Esse cara de classe A, ele compra um monte de coisa, ele viaja, então tem uma série de serviços que você pode monetizar para esse cliente, se você conhece ele. Então, se você tagueou a tua carteira, você sabe aonde você. Se alguém chegar para você, chega lá o cara da CashGo, vou até fazer a propaganda aqui, né? Gratuita. Então, olha, a gente está fazendo um trabalho aqui para antecipar recebíveis para proprietário, enfim, os produtos lá deles lá, que é mais ou menos nessa linha de raciocínio. Cara, você olha para a sua base, você sabe onde você vende, onde você não vende aquilo. E se você vende, porque se tu vai aqui no cara classe C que tu alugou, que 80% comprometeu 40% da renda, e tu vai vender mais produto para ele, das duas, uma, ou tu vai atrasar, vai fazer ele atrasar o aluguel, ou tu não vai vender nada, porque ele não tem espaço para isso. Aí tu vai ficar tentando vender, tentando vender. Pô, tentei vender o negócio aqui, não vendeu, cara, não vende. Como é que pode? Como é que o vizinho, a grama do vizinho verde, né? Como é que ele vende? Porque ele está vendendo para o público certo. Ele sabe que ele tem, ele olha para a base dele, ele conhece a base dele. Se você olha para a tua base de inquilinos e você só tem um monte de CPFs e contratos, que você não sabe, você só sabe se é masculino ou feminino pelo primeiro nome. Hoje em dia nem está dando muito para usar isso, né? E você não faz ideia da faixa etária, da classe social, da origem de renda desse cara, você não consegue fazer nenhum trabalho de crescimento e monetização decente para ele. Aí você vai ficar tentar, erro acerto, né? Tem coisa que vai dar certo, tem coisa que não vai dar, tem coisa que vai dar, tem coisa que não vai dar. Então, esse é um exemplo de aplicabilidade para você trabalhar as informações dentro da sua carteira. É, Outra coisa, a questão de processos, né? Se você vai trabalhar, às vezes, eu quero aumentar o ticket da minha operação para poder ter mais lucratividade. Só que às vezes você está trabalhando com um ticket que é o ticket
correto daquela área, daquela região e daquele perfil da carteira que você tem. Para você subir o patamar de quem está trabalhando a uma carteira, vamos pensar num bairro do Rio de Janeiro aqui, né, um bairro médio, trabalhando na carteira, eu sou forte no Flamengo, Flamengo Botafogo, né? Então você tem lá um ticket médio, Flamengo Botafogo. Ah, eu tenho que aumentar o meu ticket médio e tal. Bom, talvez o Flamengo e Botafogo não tenha, aí você vai se aventurar lá no Leblon e Ipanema, né? Já é um patamar diferente. Só que às vezes você não tem vocação, a sua estrutura não tem atratividade para, nem consegue trazer esse proprietário de Ipanema e Leblon, até porque ele já está em algum lugar, ou você é forte na região que você está, né? Então, você poderia crescer muito mais captando ou sendo mais forte na região onde você já está, onde você já é conhecido, do que tentar subir o seu ticket médio e ir desbravar um mercado que talvez você não esteja tão preparado para ir lá assim, né? Então, como é que você traz lucratividade sem aumentar o ticket? Automatizando o processo. Então, às vezes, a sua vocação não permite, ou é um caminho mais longo, você ir para um caminho de estratégia de aumento de ticket. Porque às vezes você vai jogar um jogo que você não está preparado para jogar, que vai ser mais difícil de você jogar. E às vezes você consegue lucratividade olhando como que eu faço a minha operação dar mais resultado no ticket médio que eu já jogo e que eu já sou forte. Às vezes é uma questão de automação, uma questão de processo, os atritos que matam o processo de locação demora, documentação, negociação, análise demorada, depois que tem a aprovação, o processo de geração do contrato é 24 horas, 48 horas para poder ir. Se o cara leva 3 dias para liberar o contrato, para assinar, então pode ser isso que está matando a lucratividade do teu negócio. Então, quando você mede esses processos, você pode conseguir a lucratividade que você esperava no ticket médio, entendendo que você tem um processo engessado. A gente vê operações de locação que tem potencial para alugar 20, 30 imóveis por pessoa mês e aluga 5. E porque o processo é muito arrastado, né? Para poder conseguir fazer aquela locação. Então, muitas vezes você acha que alugar rápido é um benefício para o inquilino, alugar rápido é um benefício para a imobiliária. Porque se você aluga, claro, se você alugar rápido, com segurança, com processo ágil, fechadinho, para poder a coisa acontecer, no tempo que você, em vez de você levar um mês para alugar 5 imóveis, se você levar uma semana, você tem mais 3 semanas para captar e alugar mais 5 por semana, né? Então, às vezes a questão não está na grama do vizinho, não está mais para dentro de casa. Então, esse é um recado geral que a gente dá sobre quando a gente fala de a importância da gente entender que a gente precisa ter um trabalho para analisar os dados que envolvem a nossa operação e quem é o nosso consumidor e o que eu estou buscando no mercado se converge com esses dados. É que quando você navega sem eles, né, sem saber para que porto você tá indo, nenhum vento é favorável, né? Então, toda, qualquer vento é uma turbulência na tua operação. Então, aumentou a Selic, a inadimplência cresceu. Então, a gente vai buscando aí subterfúgios para justificar, enquanto tem gente que está voando aí, navegando no mesmo mar, no mesmo oceano que você, numa mesma operação. É isso, doutor Edson. Muito bom, Marcos Augusto, Antônio Augustos terceiros. Muito bom, muito bom. Gostei muito. Eu tenho certeza que o pessoal também gostou bastante. Tivemos 8 horas da manhã, tivemos o coro de 21 pessoas. E ainda está com 21 pessoas. Esse é um bom Nosso sinal. recorde. Nosso recorde. Para 8 horas da manhã, é nosso recorde. Pra 8 horas da manhã, a gente já chegou a 40 e pouco. Mas aí foi o Werneck, né? Aí nós, né, se comparar o Werneck, não é mole não, não é fácil não, tem que ó, suar. Pessoal,
Não, primeiro, agradecer demais aí o Marcos Eu pela prometi sua, falar sua... meia hora e não cumpri a promessa. Quando eu vi, falei pra caramba, agora que eu olhei o horário, mas tudo bem. Não, tá tranquilo, foi bom, foi leve, cara, foi bom, foi informações que todos aqui, nós do mercado, operadores, precisamos saber, né? E essas dicas aí de que você falou um pouco sobre estratégia, né? Também é preciso ser dito, né? Porque muitas das vezes nós ficamos na operação, né? Enfiada com a cabeça embaixo do solo, que nem avestruz, e as coisas estão acontecendo e a gente não está vendo, né? Eu tenho uma perguntinha, Marco. Na verdade, é uma pergunta também, né? E também uma declaração. Recentemente, eu ouvi dizer que 70%, acho até que foi do próprio Werneck, que 70% do mercado está fora das imobiliárias. 70% das locações estão fora desse ambiente, não é alugado por imobiliária. É, Aí a pergunta: 70% também estão fora das análises cadastrais, né? Porque o proprietário, e é inclusive do Zap, né? Porque o proprietário é caríssimo o proprietário anunciar solo no Zap. E esse proprietário também não procura a análise cadastral, ele dá o jeito dele, ele analisa o Serasa, né? Analisa Biru, que nem você fala, né? Ou não. É isso. Na verdade, esse é um grande mistério também, né, da gente entender, porque assim, se a gente não consegue alcançar esse proprietário, né, se a gente não consegue conversar com ele, né, alcançar, o mercado não conversa com ele, a gente não tem dados para poder cravar o que, que ele está fazendo. Aí a gente tem algumas subjeções, né? Imagina, e, mas não é um dado mensurável. Mas assim, a grande maioria ou não está fazendo nada mesmo, né? E, e alguns estão fazendo, assim, por exemplo, eu estou em Búzios, né? E estou morando aqui em Búzios há um tempo. E o que que eu observei, assim, o proprietário aqui, ele não faz administração com a imobiliária, a administradora em geral, tá? Eu estou falando de locação fixa, né? Tem a temporada, é outro mercado, é outra conversa, mas que também é muito forte. Mas há 30 meses aqui ele não faz. Mas ele usa ele usa, né? Imóveis de um determinado padrão, eles usam a imobiliária para fazer a locação como se fosse uma venda. E aí a imobiliária fica com o primeiro aluguel, acabou o papel dela, e aí ele começa a mandar lá o boleto, lá o Pix, para o inquilino fazer o pagamento. E essa imobiliária, aí ela faz lá uma Serasa, faz um Ex-Análise, faz enfim, uma outra ferramenta qualquer do mercado para ele, então dá ali assim, é um critério muito subjetivo, porque se você não vai fazer administração, você quer vender, né? Então, você quer vender, quanto mais rápido você alugar aquilo ali, receber o primeiro aluguel, tá tudo certo. Então, o cara faz qualquer coisa para dizer que fez, assim, na verdade, né? Então, não é um critério, assim, muito, né? E quanto mais rápido, melhor, né? Em uma semana, pronto, ganhei o primeiro aluguel, o próximo, né? Porque depois eu não vou ficar Agora, é claro, obviamente, que ele vai se queimar com o proprietário, né? Se o cara alugou, aí o inquilino bota o inquilino lá e o inquilino não paga, ou a partir do segundo, terceiro mês, ele já se queima, ó, não bota lá naquela imobiliária não, porque lá eu aluguei e o inquilino nunca pagou, os caras não fazem um negócio sério. Mas esse dado, eu não sei se ele é 70% e tal, mas estima-se que sim, né, do mercado classe A, D e E, que não joga o jogo assim, pelo que eu conheço da BIB, por exemplo, né, onde as carteiras, onde as imobiliárias estão, os negócios, vocês não têm imóvel para esse público, né? Porque o público de 1.500 a 4.500 é topo 4.500, é o aluguel máximo de 1.500. Aluguel não, né? Despesa da locação, né? Aluguel, se tiver condomínio, IPTU e tal. Então, você está falando de um ticket médio aí para poder atender a classe C, aí não vou nem entrar na D e E, porque aí não é o jogo que vocês vão jogar, né?
Porque a classe D e E, aí eu estou falando classe D e E como renda familiar, né? É, ela está ou muito nos interiores ou muito nas periferias e comunidades, né? Onde aí é um nicho de gestão de locação que foge um pouco do padrão que é onde vocês trabalham. E na classe C, ele teria que ter um ticket médio de R$ 800 para poder, em médio, né? Para poder chegar nesse público. E assim, a gente sabe, eu vou falar não por experiência própria, mas por ouvir de quem tem experiência própria, que administrar um imóvel de R$ 1.500 e um de 5.000 ou de 4.500 dá quase o mesmo trabalho, né? A diferença é que num você ganha 3 vezes mais, 4 vezes mais, no outro então como é que você vai, né? Ter a carteira de 1.000 imóveis de R$ 800, você está administrando R$ 800.000, né? Você bota a taxa de administração aí, quanto é que sobra? Aí vai para um ticket médio de 2.500, 3.000 imóveis, olha para onde foi tua receita. Como é que você faz isso dar dinheiro? Então, é, Realmente não dá para entender imobiliária que tem ticket plan, não dá para entender essas imobiliárias que trabalham com classe C, tipo Renascença. não, você tá numa classe C. Você É porque pega é um quantidade, pedaço. só vale por causa da quantidade, por causa do volume. Você falou uma coisa que é legal, esse 70% do mercado, pô, você me abriu a cabeça aqui positivamente, né? Não abriu minha cabeça batendo nada na minha cabeça, mas esse 70% deve ser a classe D e E, cara, que é a grande maioria da população do Brasil, né? Dos grandes centros, talvez não seja 70% fora do mercado, entendeu? Então, É, isso talvez a classe C é mais ou menos 60% da população, e a D e E é mais 27, 28. Então, você soma aí, são 80 e... As duas somadas dão 83 e 17 é A e B. então pode ser C e D que está Então, fora das então quando você pega esse imobiliárias. 83, quando você pega esse 83 e considera que, de repente, só 11% dele ah, consegue entrar uma pontinha que já é a classe C mais A, né? A classe C mais A, né? Que consegue entrar nas imobiliárias. O resto tá. E aí é por isso, o Edson, porque assim, eu ainda não tenho resposta de como atingir essa camada, né? Porque tem um potencial de escala imenso, né? É muito imóvel. Então, assim, pensa, o caminho é padronização e automação de processo. E aí, quando veio as big techs lá de fora, né? Quinto andar da vida e tal, e aí mostrou para o investidor esse mercado de 100%, né? Falou, olha, nós estamos no mercado aqui que tem não sei quantos milhões de pessoas em residência para a gente, se a gente pegar 10% disso, a gente vai ter não sei quanto. Só que nessa conta botou esse 70% que eles não alcançam, né? É por isso que a conta não fecha de volumetria para eles, entendeu? Aí o que acontece? O que eu imaginei? Pô, o que os caras vão perceber? Nós vamos ter que criar um produto para democratizar a alocação da classe C. Eu não vou nem falar da DIE, porque já começa a ficar um pouco mais complicado, mas vamos descer, depois pensa nisso, né? Vamos pensar nas 60% da classe C. A 60% da classe C não joga o jogo do quinto andar. A gente sabe o que o quinto andar está fazendo, na minha opinião e a minha vivência de mercado, tá? Não estou dizendo, não sou aqui um auditor do quinto andar. Estou citando um case de mercado. Ele está jogando o jogo da classe A e B com vocês. Esse é o jogo. Você entra lá, vê se você acha imóvel de R$ 1.500 no quinto andar. Não acha, entendeu? E aí ficou todo mundo brigando pelo filé mignon, entendeu? Ninguém quer lá tentar um miolo de acém, um negócio para poder fazer a coisa acontecer. Porque é isso, para fazer dar dinheiro, tem que ser processo automatizado, né? Pensando aqui em gestão, pouca fricção, mas aí você esbarra na pulverização dos proprietários.
você tem dois ser humaninhos para poder você trazer para esse jogo, né? É o ser humaninho proprietário e o ser humaninho inquilino, cada um com seu, né? E aí, então, isso está muito pulverizado ali em proprietários que têm um, dois, três imóveis e que dão o seu jeito, mas o melhor de tudo, ou o pior de tudo, aí depende de que lado você está olhando a história, é que eu não vejo a dor, né? A gente fala muito de dor, né, no mercado. Você tem que ter uma dor. Eu não vejo a dor. Eu não vejo proprietários desesperados por ter um quinto andar, um sistema de locação para facilitar a vida deles. Às vezes eles lá recebendo o aluguelzinho deles, mandando. Ele tira o cara mais fácil do que no mercado formal, em geral, é o que a gente vê. Ah, tem uns casos que fica lá arrastado? Tem, mas, sabe, tem aquela questão do constrangimento, né? Quando chega aquele senhorzinho, né, da bolsinha de couro do lado para receber, para bater lá no portão. Todo mundo sabe que é o proprietário que está cobrando o teu vizinho. E aí, quando o cara começa a não pagar, ele fala um pouco mais alto para o vizinho ouvir, aí o cara já fica constrangido, né? Então, isso funciona, o jogo funciona. E funciona para o inquilino, que é mais fácil, não precisa não sei o quê, vai lá, né? Dá o primeiro adiantado, deixa três. Então, assim, todo mundo está de olho nesse 70%, mas esse 70% não está nem aí para quem está de olho nele, entendeu? Não está precisando de nada. Essa é a minha visão, tá? Mas, claro, posso estar sendo um pouco visionário e ter alguém lá, não. Criei um negócio aqui que atingiu essa galera. Eu acho que deve criar um app muito útil, criar sabe, uma coisa bem Pix mesmo, sabe? Bem simples para o cara poder. Aí tá. Mas aí o proprietário. E outra coisa, esse proprietário, e isso aí eu estou, né, parafraseando você e o meu parceiro, nosso parceiro já também da Ibagim, em Florianópolis, que colocou esse ponto, né? Para esse proprietário de um imóvel de R$ 800 de aluguel, deixar 8, 10% imobiliária para ele é muito dinheiro. É pouco dinheiro para vocês e muito para ele, entendeu? 80 prata para ele é muito dinheiro. Ele prefere, ele vai lá e manda o Pix e não tem que pagar esse 80 prata. Porque ele depende de 800, desses R$ 800 para comprar um remédio, um negócio. E aí, se ele receber 720, para ele faz diferença. É exatamente isso, exatamente isso. Tá, uma das razões desse 70% estar fora do mercado. Pessoal, Marco, muito obrigado mais uma vez. Alguma pergunta, pessoal, aí do Marco? Vamos aproveitar, porque não é sempre que ele atende, não. Ele é aquele cara que você vai na palestra e ele não fala com você, não. Ele vai e passa direto, entendeu? A gente tentando a oportunidade há É que muito eu fico tempo. Fala com aí, vergonha. Marquinhos. É que eu fico com vergonha quando acaba. Fala, Giovanni. Bem, Tudo querido. bem, cara? Bom dia. Eu não vou botar o Bom. vídeo, não, que eu tava fazendo exercício aí, não tô apto a aparecer. Vamos lá. Isso não quer ver, não. É, não precisa ver, não. Então é o seguinte, cara, essa questão do público que você falou aí, do C, que poderia ter uma inclusão, cara, é assim, dá para fazer, mas assim, teria que ter um trabalho aí das entidades de classe, dos players assim mais importantes do mercado, educacional para fazer a inclusão desse pessoal, cara, é uma questão até social mesmo, entendeu? Não é uma massa muito grande de pessoas realmente podem se inserir numa formalidade aí dos produtos, mas teria que ter um ataque assim muito importante de um Secov da vida, dessas os ADMs da vida e comunidades que estão à frente do mercado imobiliário, até governamental, cara, para trazer esse pessoal para dentro dessa formalidade, entendeu? E aí sim, fazer o que você falou, trazer um produto enxuto, um Pix da vida, um produto limpinho, uma coisa é, roupável, assim, muito fácil, para poder você trazer, incluir esse pessoal na formalidade, entendeu? Isso é uma coisa. É a minha opinião sobre isso, tá? Não é nenhuma pergunta. Eu tinha uma pergunta que eu não vou estender muito, que já estourou aí o horário do pessoal todo, que me deixou curioso é o seguinte: você falou lá atrás, no início para o meio da apresentação, desse público jovem, que é de 18 a 20. Quantos anos você falou? 18 a 20. 29. 29. 29. Então, 18 a 29 anos, tá? Eu entendo que a sua métrica de score ela é baseada nas análises que são feitas ao longo do mundo, né? Da sua vida profissional existe
uma métrica aí do sistema que vai calculando isso e vai. Como... Caiu aí. Você mutou, Giovanni. Você mutou, Giovanni. Você apertou o mute aí. Foi, desculpa, eu esbarrei aqui. Então, É, esse público aí, eu fico curioso de saber desse público de 18 a 29 anos, que ele vem forte aí, né? Você falou um negócio de 30%, não é isso? 30%, exato. É. Como é que você tem suas métricas de análise de score e tudo mais? Eu não sei como isso é feito exatamente. Acredito que seja baseado nas análises anteriores, né? Isso vai se formando um banco e esse score vai sendo lapidado em função das análises feitas ao longo da sua vida profissional aí. E também eu tô achando que você já deve estar usando IA ou tá para usar em breve, né? Alguma coisa assim relacionada a isso. Mas como é que você, assim, inclui esse pessoal num bom score, por exemplo, se ele não tem um histórico de compra no mercado, entendeu? Como é que é feito isso, assim? De uma forma bem generalista, assim. Se o cara não tem histórico, como é que ele tem uma nota, entendeu? Se o cara não tem renda ainda, como é que ele tem uma nota? Ah, é o pai que paga, é o tio? Como é que vocês tratam esse dado, assim? Eu fiquei curioso em relação a isso. Então, a gente tem dois cortes, na verdade, dentro da geração Z, né? A geração Z, ela vai até 29 anos. Na verdade, ela não, nas definições de geração, ela não Até o começa... 18 a 29 é uma diferença muito brutal, né, cara? O cara com É, 29, às vezes, é. ele tá com a vida Aí dentro, arrumadinha. O de isso, a gente 18, faz, né? a gente faz um corte de 18 a 24 e Ah, de legal. 24 a 29. Porque como a geração Z, na verdade, salvo engano, ela é de 16 para cá, né? 16 para cá, de 16 a 29, né? É considerada a Uhum. geração Z. Hoje, né? Porque essa geração ela vai ficando velha, então essa idade vai mudar para chamar de geração Z. Mas só para ficar bonitinho, para poder falar dentro da geração e também não ficar muito corte de idade, né? Porque a gente tem Uhum. dentro da geração Y tem mais dois cortes, então seriam 8 cortes de idade, ia ficar muito número. Então, a gente trouxe esse conceito de geração, porque está muito na cabeça das pessoas, tá se falando muito, né? Geração Z, geração Y, geração X e o Baby Boomers, e a que está chegando agora, né? Que é a. Esqueci até qual é o. Que é abaixo de 16, mas essa não tá ainda alugando Alfa. imóvel. A Alfa, né? Acho Alfa. que é Alfa. Ela não está ainda alugando imóvel. Mas, enfim, vamos lá, respondendo a tua pergunta. Então, dentro da Z, que na verdade a gente considera para efeito de locação, a gente fala 18, mas não necessariamente 18, tá? Desde quando aparece uns 17 lá, né? Eu mesmo aluguei meu primeiro imóvel na vida residencial com 17 anos, desde Uhum. que seja emancipado, né? Então, você vai lá, faz a declaração de emancipação, tá valendo. Então, de vez em quando aparece ali. Mas, enfim, a gente faz até 24 a 29. Então, pegando o público ali até 24. Claro, você tem pensar ali, o 18, 19, ou ele não tem renda mesmo, né? Então ele é estudante, Uhum. é, e aí tem um responsável financeiro. Então a gente até tem no nosso sistema, a gente tem uma tag de inquilino estudante, né? Então o inquilino Ah, legal. estudante ele tem um algoritmo específico para tratar aquela situação. E a gente tem no fiador um fiador de estudante, que também é tratado diferente de um fiador normal. Porque Entendi. normalmente o fiador de estudante, na verdade, é São os pais. o curador, né, ali, do que não é mais menor, não é um curador, né, entre Eu aspas, estou é claro. perguntando desse pessoal exatamente porque esse público é o público que eu acho que mais interessa a todos nós aqui dessa live e a quem está no mercado de locação e quer o crescimento, entendeu? Que é É, onde, na minha opinião, o Quintandá está operando muito forte, né? é. Porque E, eles têm essa e, e, e- métrica bem não, e feita. outra Mas coisa, procedo. né, essa geração Z, ela é quando a gente pega de 30 a 45 anos, que é 42% do mercado. Então, hoje o mercado mais grosso, né, está entre 30 e 45 anos. Só que essa geração até 29, ela vai ser a geração que vai estar no grosso do mercado daqui a pouco. Mas, enfim, então ali até os 24, esse que está entrando, então, se ele é estudante, ele tem um tratamento do algoritmo que é mais focado Entendi, nessa métrica aí que você falou do. responsável, em Uhum. quem está junto ali com ele como, Uhum. como, como responsável, que pode ser como fiador de estudante,
né? Mas pode entrar também como inquilino. Você tem inquilino, inquilino estudante. Só que o inquilino, Esse cara não consegue fazer seguro-fiança, não consegue fazer nada, né? sozinho não, né? Só com É. o responsável. Então, Uhum. ali, a análise dele é levada em consideração mais baseado no responsável. Mas você tem também aquele que está no início da vida, assim, cara que tem 20 aí, mais ali depois dos 20 anos, né? E que já tem o primeiro emprego, né? E aí está saindo da casa dos pais, está se mudando para trabalhar numa startup em outra cidade, e tal. Esse cara, ele já tem, ele tem um score prejudicado por falta de histórico, falando de score de Isso. mercado, que é uma base, e a gente usa os dados do CRC, do cadastro positivo, né, que mostra todas as operações de crédito dessa pessoa nos últimos 12 meses. Então, se ela tem pouca experiência, ela é um pouco prejudicada. Mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas acham que tem várias formas de você calcular score, várias metodologias e vários conceitos, tá? Mas imaginando uma pessoa que acabou de nascer por crédito hoje, né? Se ela não tem zero. Aí o score dela de mercado, ele larga com quanto? Pensa no score de 0 a 1.000. Então, tirou o CPF, 18 anos, primeiro CPF, que score que ela vai ter? Né? Então, você tem várias metodologias. Mas, em geral, você não começa no zero, né? Então, você começa e aí vai depender da metodologia. Você pode começar até no 500, você pode começar no 300, no É, ele 400. acaba já tendo algum histórico, né? Ainda tem essa questão do pai e a mãe, que acaba fazendo a composição para análise, né? Acaba sendo feito dessa forma É, mesmo, né? e também tem aquela coisa assim, né? Em tese, você tem que partir do princípio que todo mundo é É minimamente limpinho, responsável e é honesto limpinho. até que prove o contrário. Então, assim, se ele ainda não provou nada, né, você não vai colocar ele como se tivesse zero, né? Tipo, né? Agora, sim, você tem uma fase de maturação ali, né? Que é o momento em que não tem realmente absolutamente nada, mas normalmente não se coloca zero, se coloca assim, não tem dados para calcular o score. Então, ele não tem score. E isso quer dizer Entendi. aí quer dizer que ele não tem nada. Agora, com um aninho já de CPF, embora 18 anos, já começa a brotar um número ali. Mas, assim, dos 25 aos 29, já é uma geração Z, mas já é uma geração Z que já começa a ser autônoma, né, de renda, né? Já está ali no primeiro trabalho, já está com Entendi. um salário, já está empreendendo. Tem gente com 25 anos já está empreendendo, É, aí né? você já tem uma amostragem, né, de dados, né, para o cara, para analisar ele também. Exato. E assim, acho que também complementando a resposta da tua pergunta, a gente trabalha basicamente com dois blocos de dados que influenciam no cálculo de risco de uma pessoa. Um são subjetivos, porque são estatísticos daquele grupo que você faz parte. Então, por exemplo, se você faz parte de um grupo da geração Z, a gente tem lá um histórico de performance de inadimplência em locação da geração Z. Então, se em geral a geração Z ela é mais ou menos inadimplente do que a geração X, você por estar naquela geração, naquela faixa etária, você tem um peso negativo ou positivo por fazer parte daquele grupo que normalmente é mais ou menos inadimplente. E aí isso vale para a renda, né? Você está num grupo de autônomos e autônomos têm maior incidência de inadimplentes, você, por ser autônomo, você vai ter lá menos lá alguma pontuação, que você está naquele grupo que é um grupo mais agravado. Essas são informações estatísticas subjetivas que são usadas de um modelo que não tem a ver com a performance do Giovanni especificamente, mas do grupo que ele faz parte. E aí vale para origem, vale para classe social, a gente tem indício de classe A, mais ou menos inadimplente. Então, por estar ali, você carrega aquilo. E tem a parte que é objetiva, que é do seu histórico, né? Que é se você tem, obviamente, as famosas negativações, né? O tal do nome sujo, mas para além disso, mesmo que você não tenha, qual é o seu histórico de pagamento dos últimos 12 meses, se você
usou bastante operações de crédito e pagou em dia, se você atrasou, qual o seu nível de atraso nos últimos 6 meses, qual o seu nível de contratação de crédito nos últimos 6 meses, que mostra a sua alavancagem. Se você pagou cartão de crédito, se você está pagando o mínimo há muito tempo, isso vai te dando uma pontuação negativa, que significa que você está se comprometendo, que você está pagando muito juros e não está conseguindo pagar. E aí é a parte objetiva. Então, hoje a gente tem informações de Big Data, informações de financeiras que mostram a sua trajetória ao longo do tempo, com um foco maior nos últimos 12 meses, mas também ao longo do tempo, né, para mais de 12, junto com o grupo que você está para poder construir aí esse cálculo de risco. E aí a geração Z, também, como todas as outras, ela tem essas influências por estar num grupo ali Mas vou te falar que a inadimplência da geração Z não é muito diferente da Y, pelo menos no nosso recorte, tá? Tá, Não é obrigado, hein, muito, Marquinhos. não é muito maior, não. Pessoal, mais perguntas? O Marco está com horário também, e aí o nosso horário também já está indo Eu para e o a meio. turma aqui da Blue Chip, a gente precisa sair, cara. A gente tem uma outra live agendada Então, agora às 9h30. Tá em cima do vamos laço. lá. A Marcos, gente aqui obrigado também. aí, foi muito bom. Tá? Aprendemos bastante aí. Um bom dia para todos. Obrigado, Carlos. Obrigado, pessoal. Obrigado por Quem prestigiar. Um quiser abraço. fazer pergunta, manda para a Letícia, que a Letícia manda para o Marco, tá? E o anuário você vai disponibilizar para a gente também, né, Marcão? Vou. A gente está ajustando agora uma versão 3 e eu disponibilizo. Você manda no grupo aí pra galera. Tá Valeu. bom? Tchau, Um tchau. abraço, Bom querido. dia. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço aí. Obrigado.